2016 foi um ano muito difícil e 2017 nós provavelmente vamos apenas tentar diminuir os problemas que nós tivemos em 2016. Nós vamos ficar com a economia ligada a certos aparelhos para que a gente continue a respirar. A nossa economia no Rio Grande do Sul, ela continua com a sua estrutura, a estrutura privada, continua funcionando. O que se fala muitas vezes que o Estado está quebrado, isso é uma grande inverdade. O que está realmente em dificuldade financeira, pelos exageros cometidos, pelo seu crescimento exagerado, é a questão da administração pública, não necessariamente das empresas. Aliás, eu gostaria muito que os governantes copiassem algumas coisas das empresas privadas. As empresas industriais têm baixíssimo estoque, até porque não tem capital, não tem dinheiro para manter estoques altos. Então, o estoque está baixo, primeiro. Segundo, capacidade ociosa. Não é necessário grandes investimentos para aumentar a produção. E muitas empresas se adiantaram, melhoraram com equipamentos, algumas já pensando na indústria 4.0, que está se instalando ao redor do mundo. Então, nós temos capacidade de aumentar a produção de um dia para outro, sem investimentos praticamente, e como tem estoques baixos, também vamos ter que produzir se houver demanda. Agora, a crise política tem que terminar, algumas questões no Congresso Nacional têm que ser aprovadas, tem um ajuste fiscal necessário, não adianta nós continuar gastando mais do que nós arrecadamos. Veja que no início do século, a dívida oficial, pública, total do governo federal não chegava a 1 trilhão, e hoje ela passa de 4 trilhões. Imaginem só o juro que custa isso para o Tesouro Nacional. Esse que é o grande problema da nossa economia e da nossa indústria. Essa incerteza, então cada um faz a sua análise e aí não investe, não cresce, começa a ficar com receio, a falta de confiança, não tendo nenhuma visão clara da semana que vem e do mês que vem, o empresário fica cuidando do seu caixa porque ele precisa sobreviver a isso. Então, isso é muito ruim para todos, não só para a sociedade, mas para a economia, principalmente para a indústria. A indústria de transformação no PIB do Brasil já era superavitária na importação e exportação em mais de 100 bilhões de dólares. A indústria de transformação no Brasil, agora, de uns anos para cá, já é deficitária de mais de 100 bilhões de dólares. Gente, isto mais com menos aí, dá mais de 200 bilhões de dólares que a indústria nacional perdeu no mercado internacional. Graças a Deus, a agricultura cresceu bastante e que nos últimos anos, com superávit das commodities agrícolas e, lógico, a commodity de minérios também, tem fechado essa conta da balança comercial brasileira. Nós estamos numa situação financeira, econômica e de confiança menor do que em outros estados. Estados brasileiros estão em melhores condições com a sua dívida pública do Estado. Eles têm condições de dar incentivos fiscais que nós não podemos dar. E incentivo fiscal significa viabilizar empreendimentos, que se nós quisermos produzir no Rio Grande do Sul, pagando mais ICM aqui para sair nosso produto e ir para estados onde tem ICM menor, não conseguimos atingir esses mercados. Eu me lembro, no governo passado,
eu pessoalmente fui junto com o pessoal do calçado, no Palácio Piratini, falar com o governador. Nós conseguimos uma redução do pagamento do ICM via um crédito presumido, porque não se conseguia mais mandar sapato para o Nordeste brasileiro, porque eles produziam lá, tinham benefício fiscal, e nós, com o nosso ICM mais alto, não cabia. Então, quando se fala em incentivo fiscal, todo mundo acha que isso vai para o bolso do empresário. Por favor, vamos analisar melhor isso aí, porque incentivos fiscais são indispensáveis para alguns setores, sob pena de nós fechar nossas fábricas. Nós temos só duas formas de salvar o Rio Grande do Sul. Ou nós aumentamos o PIB através do nosso trabalho, da nossa produção, nosso trabalho, quem é que de nós está disposto a trabalhar 15 horas por dia para produzir mais riqueza, para recolher mais imposto, para continuar sustentando esse Estado monstro que nós temos. Ou como é que nós vamos fazer com a agricultura para eles produzir mais? Nós não temos mais muita terra nova para ser explorada. Nós teríamos que pedir para São Pedro e para a natureza para ela admitir nós ter 3 safras de grãos por ano para nós produzir mais riqueza, com mais produção, vender mais, faturar mais, recolher mais impostos. Quer dizer, essa é uma situação. E a outra situação é nós adaptar o Estado dentro do gabarito que caiba para ser sustentado pela sociedade que nós temos. Em muitos casos, reduzir impostos é que leva a maior arrecadação. Eu falei há pouco do setor de calçados, que no governo passado houve uma redução do imposto para poder vender para outros estados. 2 meses depois, 3 meses depois, o Estado estava arrecadando mais imposto do setor de calçados, que isso foi controlado, teve um acompanhamento especial, do que recolhia antes. Então, aumentar impostos não significa aumentar a arrecadação.